A coisa mais importante que você precisa entender sobre manifestação é que você só vive aquilo que você acredita ser possível para você. A sua vida e as suas possibilidades são 100% limitadas pelas suas próprias crenças. O grande problema disso é que a maioria das nossas crenças são inconscientes, ou seja, nós não temos consciência daquilo, nós não conseguimos enxergar aquilo. Então, quando as pessoas começam a aprender sobre lei da atração, manifestação, pensamento positivo, frequentemente elas desejam coisas que conflitam com as crenças delas. Só que se você não é capaz de acreditar verdadeiramente que algo é possível para você, então não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer. Por isso, se você quer começar a usar a sua mente para melhorar a sua vida de forma consciente, a melhor forma de fazer isso é dando pequenos passos dentro dos limites das suas crenças, ao invés de você já querer dar saltos muito grandes e alcançar objetivos que são totalmente inacreditáveis para você. Para isso, você precisa enxergar o caminho entre você e o seu grande objetivo como se fosse uma escada, e você vai quebrar esse objetivo em pequenos degraus, ou seja, pequenas etapas que você vai avançar uma de cada vez até você chegar naquilo que hoje parece ser inalcançável. Então hoje a gente vai falar dessa técnica de escada que é ideal para iniciantes que precisam fortalecer a sua fé, ou seja, aumentar a sua capacidade de acreditar. Em todas as áreas da nossa vida nós temos um set point, que é um padrão, uma média da nossa satisfação em cada uma dessas áreas. Então você tem um set point financeiro, um set point na área de relacionamentos, na carreira, na saúde, na forma física, enfim. Para cada uma dessas áreas tem esse padrão. E esse padrão, esse set point, ele está dentro dos limites das suas crenças, ou seja, ele está dentro daquilo que você acredita ser possível para você ou para pessoas como você. Então, sempre que você quiser melhorar qualquer aspecto na sua vida, você vai precisar desafiar em algum nível essas suas crenças. Quanto maior for o salto que você quiser dar, mais você vai conflitar com essas suas crenças e maior é a fé que você tem que ter no processo. Então, essa técnica de enxergar o seu grande objetivo como uma escada e dividir ele em pequenos passos que você vai dar um de cada vez, dentro dos limites das suas crenças, ele tem o objetivo de expandir a sua capacidade de acreditar, né? Todo mundo tem um limite da capacidade de acreditar, né? Existe o máximo que você acredita ser possível para você. Então, para você entender, eu vou usar uma metáfora. Imagina que você faz academia e você agacha com 10 quilos de cada lado. Mas um belo dia você decide que você quer ter um bumbum do tamanho do da Graciane Barbosa. E aí você vai ver, nos treinos dela, ela deve agachar, sei lá, com 100, 150 quilos. Então você vai lá e coloca 100 quilos na sua barra para você agachar, para você ficar com um bumbum como o dela. O que que vai acontecer? Você não vai conseguir, você vai fracassar, você vai se frustrar e ainda você corre o risco de se machucar. Por quê? Porque a sua musculatura, ela não dava conta daquilo. O correto nesse caso seria você fazer uma progressão de cargas ao longo do tempo, respeitando os limites do seu corpo, até que um dia você ia conseguir agachar com 100 quilos e talvez o seu bumbum estaria do mesmo tamanho do dela. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala da nossa capacidade de acreditar, ela também é como um músculo que a gente precisa treinar, que a gente precisa fortalecer. A maioria das pessoas tem uma fé atrofiada, porque a programação que a gente recebe no mundo, as crenças em geral que nos são transmitidas, são todas baseadas no medo e na escassez. E essas coisas, elas são justamente o oposto da fé. E então, conforme nós vamos crescendo e essas crenças vão sendo soterradas na nossa cabeça, a gente vai perdendo essa nossa capacidade de acreditar. A gente vai atrofiando esse nosso músculo de fé. Tem uma passagem no Novo Testamento em que Jesus fala que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia fazer uma montanha mudar de lugar. Aqui para mim fica evidente o quão ridiculamente a gente utiliza essa nossa fé, levando em consideração o potencial gigantesco que nós, como seres humanos, temos para exercer a nossa fé. Então a gente não usa nem 10%, nem 5%, algumas pessoas nem 1% da capacidade de acreditar que a gente tem. É como se você tivesse um Porsche na garagem, mas você esqueceu e você só anda de bicicleta. Bom, quando a gente já tá nesse estado de fé atrofiada, que a gente já tá cheio de crenças limitantes, cheio de condicionamentos negativos baseados no medo, baseados na escassez, para reverter isso, a gente precisa dar pequenos passos, né? A gente não pode ir lá e querer dar um passo gigante, né? Sair de um agachamento com 10 quilos para um agachamento de 100 quilos do dia para noite. Não é assim que funciona. Não quero dizer que isso é impossível, eu acho que sim é possível, mas é muito mais difícil de acontecer. Geralmente, esses saltos gigantescos, eles acontecem
quando as pessoas passam por experiências espirituais muito marcantes. Por exemplo, as experiências de quase morte. Geralmente fazem as pessoas mudar drasticamente o nível de fé delas, né? Muita gente deixa de ser ateu quando isso acontece. Mas fora esses casos extremos, nós, seres comuns, né, estamos totalmente condicionados e caminhando ainda aos poucos, né, dando os passos pequenos na direção da reversão do nosso pensamento, a gente precisa dar pequenos passos. A melhor forma de fazer isso sem se frustrar é dando esses pequenos passos. Porque à medida em que você for conseguindo manifestar coisas pequenas que estão dentro do limite da sua capacidade de acreditar, e se você se conscientizar que isso está acontecendo devido ao seu próprio poder de atração, você vai naturalmente aumentando a sua capacidade de acreditar. Você vai naturalmente acreditando cada vez mais em você mesmo, né? Nessa sua capacidade, nesse seu potencial. E aí você pode se desafiar mais. Então, o primeiro passo é você definir o que você quer alcançar, no sentido de decidir qual área da vida você quer melhorar, né? Qual aspecto você quer melhorar, qual é, digamos assim, a sua maior dor hoje, aquela coisa que você realmente precisa estar modificando. Para a gente conseguir visualizar melhor, vamos supor que seja um problema financeiro. Não somente porque isso é o que a maioria das pessoas deseja melhorar, mas também porque quando a gente fala de números, fica muito mais fácil de visualizar. Então, se o objetivo é mudar a sua condição financeira, a primeira coisa que você vai fazer é determinar onde você está e em seguida para onde você quer ir. E esse para onde você quer ir, ele precisa estar dentro da sua capacidade de acreditar. Não pode ser uma coisa que você considera inconcebível, né? E aí a gente vai para o segundo passo, que é a definição dessa meta. Nesse momento, você vai olhar para essa sua meta, que é o máximo do máximo que você consegue acreditar, e você vai quebrar ela em etapas. Então essa próxima etapa, ela vai ser aquilo que você deseja manifestar no momento, ela vai ser o seu objetivo. Essa próxima etapa, ela precisa ser concebível para você. Precisa ser algo que seja fácil de você acreditar. E você vai conseguir mensurar isso observando os seus sentimentos. Se você consegue realmente se imaginar tendo aquilo e sentir de verdade como seria ter aquilo. Quando é algo muito próximo de você, você consegue. Então, por exemplo, imagina que você quer comer sushi. Ou se você não gosta de sushi, sei lá, pizza. Você consegue se imaginar vivendo isso, porque não é algo muito distante da sua realidade. Então você consegue sentir o sabor. Se você parar para imaginar, você até mesmo vai salivar um pouco. Quando você tem essa capacidade de sentir como seria viver tal experiência e realmente incorporar aquilo, é porque você está perto. Então não está tão distante, o passo não é muito grande. Então essa deve ser a sua meta. Porque o nosso pensamento, ele dá forma para aquilo que você quer. É através do pensamento que você faz a forma daquilo que você deseja. Mas é o sentimento que magnetiza, né? O sentimento que determina a sua frequência. Já falei isso em outros vídeos. Mas é o sentimento que magnetiza. O sentimento, ele determina, ele é um indicador de onde você tá, de qual é a sua frequência. Então, se você não consegue entrar no sentimento de já ter aquilo, significa que você não consegue entrar na frequência de já ter aquilo. Logo, você não consegue ter aquilo. Então, é aqui, observando isso, essa sua capacidade de sentir como se já fosse real, que você vai determinar qual é o limite da sua capacidade de acreditar. Qual é o próximo passo mais viável para você. Suponha que você tem uma renda de R$ 2.000 por mês e você quer aumentar esse valor. O seu maior sonho, o máximo que você consegue acreditar que é concebível para você, digamos que seja ganhar R$ 5.000 por mês. Mas ainda assim, é um passo muito grande. Você não consegue acreditar que em um curto período de tempo você vai conseguir dar esse passo. Então você vai quebrar isso em metas menores. Então você vai observar qual é o próximo passo que você consegue sentir que está muito próximo de acontecer, que está dentro do seu alcance, dentro do seu limite da capacidade de acreditar. Então você pode começar, por exemplo, imaginando que você ganha 3.000. Isso é concebível para você? Você consegue sentir como se aquilo tivesse próximo de acontecer? Você consegue entrar realmente na frequência daquilo? Se você consegue, com facilidade, essa pode ser a sua próxima meta. Se não, você pode baixar. Pode ser que você só consiga se imaginar ganhando 200 a mais, 300 a mais. Ou, de repente, o teu próximo passo nem é ganhar mais. O teu próximo passo é fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Ou então se livrar de dívidas que você tem. O que define o tamanho do seu passo e o que é efetivamente esse passo é a sua circunstância atual e a sua capacidade de acreditar. E isso varia de pessoa para pessoa. Quanto mais medo você tiver, menor vai ser o passo. Mas mesmo assim, avançando aos poucos, um passo de cada vez, você consegue ir perdendo esse medo para poder dar passos cada vez maiores. A terceira etapa é você se estabilizar nesse novo degrau que você chegou. Se você fez tudo certo, se você conseguia realmente se ver naquele lugar, se aquilo parecia o próximo passo mais lógico para você,
e mais fácil de acreditar, você vai chegar ali. É só uma questão de tempo. Uma vez que você chegar ali, o seu trabalho não é querer logo já partir para o próximo degrau. Não, você primeiro precisa se estabilizar aonde você chegou, fazer com que aquilo seja o seu novo normal. E o tempo que isso leva varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas não conseguem se estabilizar e elas acabam voltando para o patamar anterior. Geralmente isso acontece quando você dá saltos muito grandes. Quando você dá saltos menores, é mais fácil se estabilizar porque a diferença não é tão grande. Mas quando você sentir que aquele novo degrau onde você tá é o seu novo normal, quando você não tiver mais medo de perder aquele ganho que você teve, quando você não tiver mais medo de voltar para o lugar anterior, significa que aquilo ali já é o seu novo normal, que você já está acostumado com aquilo. E aí sim você vai partir para a quarta etapa, que é definir uma nova meta para você subir mais um degrau na sua escada. E aí é exatamente o mesmo processo. Você vai definir uma nova meta dentro da sua capacidade de acreditar, algo que seja concebível, algo que você consiga sentir que é possível para você. E assim sucessivamente, até que a sua capacidade de acreditar vai ficando cada vez maior. Então você consegue dar saltos cada vez maiores e você acaba chegando em lugares que há anos atrás você achava que era impossível você chegar. Então, indo assim com paciência, subindo degrau por degrau, dando pequenos saltos dentro dos limites das suas crenças, você consegue ao longo do tempo chegar muito mais longe do que quando você fica o tempo inteiro conflitando com as suas crenças, ansiando algo, desejando algo que vai totalmente contra aquilo que você acredita que é possível para você. Então não subestime os pequenos passos, não subestime os pequenos avanços. O problema de você conflitar com as suas próprias crenças, além do fato de que você se frustra muito e você não sai do lugar, é que é perigoso você se arriscar demais e não ter fé o suficiente para bancar esse risco e acabar em uma situação pior do que a que você estava antes. E a única forma de você evitar essa frustração é você saber olhar para sua realidade atual e identificar nela quais são as crenças suas que essa realidade está refletindo. Quando você conhece as suas crenças, é muito mais fácil você determinar metas e objetivos dentro dos limites delas, sem conflitar demais com elas. Se a tua realidade, por exemplo, está te dizendo que você acredita em escassez, não adianta nada você tentar a sorte, pegar todo o seu dinheiro e jogar na loteria, porque você fez uma visualização e você rezou e agora vai dar certo. Esse é o tipo de risco que você tem que evitar correr. Então, sempre se perguntar qual é o próximo passo mais viável para eu mudar essa situação. Se a meta que você colocou é inconcebível para você, nem adianta você perder tempo. Quebra ela em pequenos degraus e vê qual é o próximo degrau que está mais acessível para você, que está mais fácil para você subir. Muitas vezes as pessoas elas não querem manifestar algo tão pequeno ou se empenhar para conseguir algo tão pequeno porque elas não valorizam, né, o que é você subir um pequeno degrau. Mas você subir um pequeno degrau ao longo do tempo leva você muito longe. Não é que não é possível você dar saltos muito grandes e mudar completamente a sua realidade da noite pro dia. Eu acho que é perfeitamente possível, eu acho que tudo é possível. Só que depende da sua fé. E quanto mais atrofiada for a sua fé, ou seja, quanto maior for o seu medo, quanto maior for a sua resistência, mais difícil vai ser disso acontecer. E lembra que nós somos a vida inteira condicionados a pensar, agir e tomar decisões com base no medo e na escassez. E essas coisas são o oposto da fé. Esse processo de reversão de pensamento é você ir na contramão do mundo, hein? Você ir na contramão de tudo que te ensinaram a sua vida inteira. É por isso que ele leva tempo. Você passou 20 anos recebendo um tipo de condicionamento e agora você precisa reverter isso. Você talvez leve mais 20 anos, talvez você leve 10, talvez menos. Tudo depende de como você consegue desenvolver a sua fé. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas pequenas e palpáveis que vocês podem utilizar para treinar esse poder de manifestação dentro de vocês. São coisas muito pequenas, muito simples, e elas são fáceis justamente porque elas não geram tanta ansiedade, né? Você consegue ter um certo distanciamento emocional daquilo, já que a ansiedade de conseguir uma coisa é geralmente o que mais bloqueia a realização daquilo que a gente deseja. Então, o primeiro exemplo é algo bem simples, bem iniciante mesmo, que é você imaginar um objeto aleatório que não é comum no seu cotidiano. Eu vou dar um exemplo que eu fiz um teste de manifestação uma vez de uma gringa que tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer, mas ele é em inglês. Então ela dava duas opções de objetos que você tinha que fazer uma visualização. Um era uma bateria e outro era um pato de borracha. Então eu peguei o pato de borracha porque era uma coisa que realmente eu não via há anos, né? Geralmente quem tem criança tem para colocar na banheira, mas eu não tinha contato nenhum com criança na época. Então era realmente um objeto que seria muito difícil eu ter acesso no meu dia a dia. E aí eu fiz a visualização
conforme foi explicado. Então é você fazer aquele exercício de respiração, focar no momento presente, fechar os olhos, colocar um timer ali e visualizar aquele objeto com riqueza de detalhes. Então você vai utilizar todos os seus sentidos para visualizar aquele objeto, né? Qual é o tamanho dele, qual é a textura, quais são as cores, as formas, se ele tem cheiro, ele emite sons, enfim. E é importante também que no final desse processo de visualização você coloque uma intenção de que quando você vê esse objeto, tem que ser de certa forma surpreendente ou algo muito inusitado e marcante para você ter certeza de que aquilo ali foi a criação da sua manifestação. Então essa é a intenção que você coloca no final. Quando eu ver isso, quando isso se manifestar na minha realidade, eu quero que seja de uma forma que eu tenha certeza que foi a minha criação mental que atraiu isso para minha realidade. Então passaram alguns meses, eu esqueci completamente daquilo, e um certo dia eu saí para jantar com alguns familiares em um restaurante de comida mexicana, que eu queria muito ir, eu nunca tinha ido lá, e a minha irmã pediu um drink. E o drink dela veio em um copo em formato de banheira, então era uma banheirinha cheia de gelo, e o drink dela tava ali dentro, tinha um canudinho. E eu olhei de longe assim, ela tava sentada do outro lado da mesa, e eu achei interessante eu pedir pra provar, né? Se eu gostasse, eu ia pedir um pra mim também. E quando eu peguei pra provar, que eu peguei o canudinho e fui provar o drink, eu dei de cara com um patinho de borracha que tava em cima do gelo na bebida dela. Então, decorando ali aquela banheirinha que vinha o drink, tava o patinho de borracha. Então, quando eu vi ele, eu lembrei na hora daquele exercício que eu tinha feito. E a forma como aquilo se manifestou na minha realidade foi algo assim que eu nunca jamais poderia ter imaginado. Para mim, não restou dúvidas de que aquele processo funcionou. Bom, o segundo exemplo seria na área de relacionamentos. Imagina que você tem o objetivo de ter um relacionamento sólido e saudável, de repente casar, formar uma família. Mas a sua situação atual é de que você só conhece tranqueira, né, ou nenhum relacionamento dá certo, você nem consegue se relacionar direito com ninguém. Talvez o seu primeiro passo, a coisa que seja mais acessível na sua realidade, nem é conhecer uma pessoa. Talvez o primeiro passo, a coisa mais simples, seria você intencionar uma melhora na sua autoestima, porque isso vai fazer com que você se torne mais atraente e aumenta a sua gama de possibilidades. Quanto mais autoestima uma pessoa tem, mais compatibilidade com pessoas de autoestima ela vai ter. Então, esse é um exemplo de um pequeno passo que você pode dar na área de relacionamentos. Outro exemplo é, imagina que você quer morar em um lugar melhor. Então, você tem a sua casa dos sonhos, né? Toda a decoração que você salvou na pastinha no Pinterest. Mas atualmente você mora talvez em uma kitnet, ou você mora em um bairro que não é legal, ou em uma casa que não tem nada a ver com aquilo que você gostaria, né? Que talvez tenha problemas estruturais. Enfim, imagina que essa sua situação de moradia atual tá muito distante da realidade que você gostaria de viver, mas que hoje talvez não pareça muito acessível. O seu primeiro passo, né, o seu próximo passo, ao invés de já ser ir para sua casa dos sonhos, ele pode ser simplesmente mudar de bairro, ir para um bairro melhor do que você já tá. Ou se o problema não é o bairro, ir para um apartamento que seja um pouco maior. Ou pode ser simplesmente comprar itens de decoração duráveis que você possa colocar na sua casa atual para ela ficar um pouco mais parecida com a casa que você deseja ter. Muitas vezes essas pequenas mudanças que a gente faz no nosso ambiente para refletir aonde a gente quer chegar, fazem muita diferença, porque a gente acaba, de certa forma, se aproximando um pouco mais daquilo que a gente deseja. Bom, não importa o tamanho do passo que você dê. Nesse caso, o mais importante é que você acredite que aquilo que você alcançou é fruto da sua capacidade de atrair, da sua capacidade de criar, de moldar a sua realidade com seus pensamentos e com as suas intenções. Porque o objetivo desses primeiros passos é o quê? Fortalecer a sua fé, aumentar a sua capacidade de acreditar. E o erro que a maioria das pessoas comete é de ficar tentando usar a mente racional para atribuir razões pelas quais aquilo aconteceu, razões externas a elas. Ao invés de a pessoa conseguir enxergar a capacidade que ela tem de atrair as coisas para a vida dela, ela fica inventando justificativas para dizer que foi obra do acaso ou que foram coisas externas a elas que fizeram aquilo acontecer com ela, que foi coincidência, que foi sorte, que foi isso, que foi aquilo, que foi por causa disso, que foi por causa daquilo. A pessoa inventa 1 milhão de desculpas, mas ela não consegue reconhecer a sua própria capacidade de criar coisas e de atrair coisas para sua própria vida. Então, a segunda coisa mais importante, né, dessa técnica de você subir pequenos degraus no caminho para alcançar os seus objetivos é você reconhecer que você atraiu os pequenos passos que você deu. Bom, era isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, talvez você também se interesse em conhecer os 3 pilares da manifestação que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!